Conforme convocação, a presente reunião foi agendada para realizarmos a audiência pública da comissão com a presença do Dr. Juarez Cirino dos Santos e do Dr. Rogério Sanches Cunha, para debatermos esse tema tão importante que é a reforma do Código Penal brasileiro. Aqui na mesa já se encontra o nosso relator, o senador Pedro Taques, e eu convido o Dr. Juarez Cirino dos Santos para sentar aqui à nossa mesa. Também convido o Dr. Rogério Sanches Cunha para sentar à mesa. Vamos cumprimentar, né? Vou dar a palavra primeiro ao senhor. Dando sequência ao nosso trabalho, conforme determina o nosso regimento, eu concedo a palavra ao Dr. Juarez para a sua exposição, Dr. Juarez Cirino dos Santos, para a sua exposição inicial, apenas para registrar que o regimento nos coloca na posição de 20 minutos disponível para Vossa Senhoria, podendo ser prorrogado esse tempo a critério da presidência. Havendo necessidade, Vossa Senhoria me solicita que nós daremos o tempo necessário para que o senhor possa fazer a sua exposição aqui nesta comissão especial que trata do projeto de lei do Senado de número 236, que é para que todos os brasileiros que nos acompanham nesse momento saibam que nós estamos discutindo o novo Código Penal brasileiro, para atualizarmos o novo Código Penal brasileiro, que tem já mais de 70 anos e precisa ser atualizado, e o senador Pedro Taques tem um papel fundamental de acolher todas as emendas, todas as sugestões. Nós temos recebido sugestões do Brasil inteiro e todas as sugestões que essa presidência tem recebido, tem encaminhado ao senador Pedro Taques, sem deixar de dar atenção a nenhum tipo de expediente, a nenhum tipo de provocação ou nenhum tipo de contribuição que possa chegar a essa comissão, porque o nosso desejo é de fazer um amplo debate para que essa comissão e o nosso relator possa fazer um substitutivo, né, ao projeto inicial que foi dado uma contribuição pelos juristas brasileiros ao Senado da República e depois condensado e já bastante amadurecido em relação a todas as demandas que nós recebemos nessa comissão, assim como os debates feitos em reuniões administrativas internas, apresentado também já um pré-relatório que vai ser modificado até chegarmos a um relatório substitutivo final da autoria, obviamente, do senador Pedro Taques, com a colaboração de todos que contribuíram de uma forma ou de outra e, obviamente, com o apoio pleno dos membros que compõem essa comissão especial que eu tenho a honra de presidir. Portanto, eu passo a palavra... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador Pedro Taques, pede a palavra como relator. Vossa Excelência nem precisa pedir pela ordem, basta pedir a palavra que Vossa Excelência Muito tem a obrigado. palavra. Senhor presidente, eu agradeço a condução firme de Vossa Excelência, agradeço aos senadores aqui presentes. Nós estamos dando continuidade, como Vossa Excelência fez referência, né, a estas audiências públicas. Faremos uma audiência pública aqui em Brasília na primeira quinzena do mês e na segunda quinzena nos estados. Nós já temos requerimentos de senadores para audiências públicas nos estados e para que nós possamos, para que o cidadão que nos acompanha pela rádio, pela TV, pela Agência Senado, os amigos das redes sociais, nós faremos audiências públicas para que possamos democratizar este debate sobre o Código Penal. Estas audiências serão realizadas de acordo com o cronograma de trabalho até o final deste período da sessão legislativa, ou seja, até o final deste semestre. Nós temos que fazer, sim, audiências públicas. Agora, nós precisamos votar o Código a penso, e isto nós temos conversado com os senadores ainda nesta sessão
legislativa, nessa sessão legislativa. Assim, eu agradeço, senhor presidente, o apoio que Vossa Excelência e os senadores da Comissão Especial do Senado, que analisa este projeto, estão dando a este debate. Este debate é um dos mais importantes desta legislatura, a do Senado da República. E, se Vossa Excelência me permite, também agradeço a presença da deputada Keiko, do Estado de São Paulo, que sempre acompanha estes debates. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Pedro Taques. Agora com a palavra o doutor Juarez Cirino dos Santos. Tem a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Eunício Oliveira, que preside esta audiência pública sobre a reforma do Código Penal. Cumprimento Vossa Excelência e cumprimento também o ilustre senador Pedro Taques, que é o relator dessa comissão de exame do projeto de reforma do Código Penal. Cumprimento os demais senadores presentes, deputados, deputada Eiko, enfim, demais autoridades, estudiosos, enfim, todos os presentes. Foi uma honra muito grande receber esse convite do Senado Federal para debater uma lei tão importante como um Código Penal, mas um projeto de Código Penal. E é preciso que a gente comece dizendo aqui o seguinte: nós fomos convidados para debater a parte geral do Código Penal. Na parte geral, são os princípios de aplicação da lei penal. E esses princípios são fundamentais, porque deles depende o resultado, enfim, da condenação ou da absolvição de pessoas, né? Um Código Penal é composto de duas partes, e assim também esse projeto, a parte geral e a parte especial. Na parte geral, portanto, estão esses princípios, e na parte especial estão os crimes em espécie. Na minha análise pessoal, eu já posso antecipar isso, eu considerei e continuo considerando, e quanto mais eu estudo este projeto, eu mais me convenço disso, de que a reforma da parte geral era desnecessária. Nós não temos uma parte geral desatualizada. Pelo contrário, ela está muito atualizada com os princípios fundamentais do direito penal. É uma parte que é moderna. E só para dar uma ideia, por exemplo, o Código Penal alemão é de 1876 e ele vem sendo modificado com mudanças e modernizados, e é um código moderno, com mudanças setoriais. É uma reforma radical que muda artigos. A parte especial, sim. Eu acho que a parte geral não tinha necessidade de uma reforma na parte geral. Talvez na questão do erro de proibição, em relação, por exemplo, à questão do desconhecimento da lei, precisássemos aqui, porque tem uma norma ali que é contrária ao princípio da culpabilidade que está no Código atual. Talvez aí sim, mas também em relação às penas restritivas de direito, porque há uma certa confusão normativa. Mas no mais, não. Isso se faria com uma simples mudança. Quer dizer, agora na parte especial, sim. Aí nós precisávamos efetivamente de uma reforma. Porque precisávamos incorporar toda essa legislação esparsa, a legislação extravagante, leis especiais, com os crimes contra enfim, a ordem tributária, contra a ecologia, contra o sistema financeiro, enfim, estamos contra enfim, a ordem econômica. Temos crimes fora do Código, que o Código tem que conter os crimes. E aí, pelo princípio da codificação, tínhamos que trazer essa legislação para o Código Penal. E aqui eu acho também que a comissão de juristas perdeu a oportunidade de fazer uma grande reforma, no sentido de uma reforma humanista e seletiva. Precisávamos aqui fazer uma descriminalização, porque temos crimes demais. Quer dizer, temos crimes demais. Não, os especialistas não sabem o que é crime e o que deixa de ser crime, porque tamanha é a legislação penal no Brasil. Então, precisávamos descriminalizar, porque tem muitos crimes aqui que são mesmo inconstitucionais, que foram incorporados. Precisamos despenalizar, porque temos penas excessivas e não se resolvem conflitos sociais com penas criminais. Precisamos fazer isto. E precisamos desinstitucionalizar, no sentido de retirar as pessoas. Também temos gente demais nas prisões. O Brasil é um dos países que mais pune no mundo. Nós não temos consciência disso, mas em 20 anos nós quintuplicamos a nossa população carcerária. Quer dizer, tomamos como referência os Estados Unidos, que é o país que tem mais gente encarcerada, eles quintuplicaram a população carcerária em 30 anos, nós em 20 anos. Quer dizer, não tem aqui impunidade, é o que não existe. Precisamos mesmo desinstitucionalizar.
Quer dizer, e esse projeto não contribuiu para isto. Quer dizer, em termos de sistema penal, sistema penitenciário, ao contrário, quer dizer, houve aqui uma valoração excessiva da reincidência criminal que prejudica a progressão de regimes e houve que prejudica mesmo, depois podemos discutir essa questão, e houve a extinção do livramento condicional, da suspensão condicional da pena, que são institutos que no mundo inteiro que são utilizados, né? Quer dizer, o parole, o probation nos Estados Unidos, no inglês, e aqui foram cancelados, porque há uma incompatibilidade com, enfim, as penas restritivas de direito, ou qualquer coisa assim, com a progressão do regime, o que é uma grande bobagem. Nós podemos perfeitamente compatibilizar esses institutos e dar-lhes uma nova valoração e foram eliminados. Então, isso é uma coisa. Apenas, então, para dar a nossa posição geral em relação a esse projeto. Quando nos foi formulado o convite, nos foi dito que o objeto dessa discussão seria a parte geral do Código Penal. E é muito importante, porque aqui são os princípios fundamentais que decidem sobre a criminalização de pessoas. E eu tenho aí uma pequena fala, né, para fazer, mas eu não sei se eu vou conseguir terminá-la dentro do prazo, que são 20 minutos, e eu já gastei quase 5. Mas temos coisas importantes aqui para abordar. Se eu não colocar tudo nessa primeira fala, depois a gente discute essas questões. Em primeiro lugar, examinando esse projeto, o artigo 1º, que fala do princípio da legalidade. Eu não tenho nada contra o princípio da legalidade, está tudo muito certo. O problema aqui é o parágrafo único, diz assim, não apenas sem culpabilidade. Está certo. Mas acontece que isso parece estar comprometido com uma visão muito específica de São Paulo, de uma escola específica, minoritária em São Paulo, e fala da pena como da culpabilidade como pressuposto da pena. A culpabilidade não é pressuposto da pena. O pressuposto da pena é o crime. Quer dizer, aí, não é só a culpabilidade, quer dizer, é o crime que é pressuposto da pena. Então, a ação é pressuposto da pena, a tipicidade é pressuposto da pena, a juridicidade é pressuposto da pena, a culpabilidade é pressuposto da pena, também, claro, mas não só a culpabilidade. Quer dizer, aqui, sabe, atrela numa visão que é mesquinha a culpabilidade. A culpabilidade tem elementos, depois podemos verificar, que se refere ao sujeito. Quer dizer, é o sujeito, não é mero pressuposto da pena. Tem uma função muito maior para cumprir no direito penal. E se queria colocar mais algum princípio aqui ao lado, colocou o princípio da legalidade, colocar o princípio da culpabilidade, muito bem. Mas então colocasse outros princípios, que existe um conjunto de princípios. E por que não aproveitar, então, esse parágrafo único para dizer o seguinte, que, enfim, a legalidade penal também é regida pelos princípios da culpabilidade, sim, da lesividade, não precisa de uma norma especial para falar do princípio da ofensividade, o princípio da proporcionalidade e o princípio da humanidade. Aí teríamos uma afeição moderna no Código. Se era para dar uma afeição moderna, então vamos aderir aos princípios. Nada melhor do que uma lei penal regida por princípios. Bom, agora eu quero passar para a questão do crime que aparece, isso é uma questão geral, questão do crime que aparece no artigo 14 seguintes do Código Penal. Aqui, efetivamente, a comissão teve uma boa intenção expressa no artigo 14, onde fala que a realização do fato criminoso exige ação ou omissão, dolosa ou culposa, que produz ofensa potencial ou efetiva de determinado bem jurídico. A segunda parte, se aderisse o princípio da lesividade, lá no começo eu não precisava repetir aqui, porque isso atinge daí todo o Código Penal. Mas aqui tem o seguinte, fala ação e omissão, aqui no artigo 14, e lá embaixo fala, considera-se causa a conduta. Por que não repetir ação ou omissão? Porque aqui ação ou omissão e aqui conduta. Quer dizer, essa questão de diversidade, quer dizer, a primeira coisa que você faz quando você trata de um Código Penal é a uniformização da linguagem. Mas isso não é o problema. Vamos passar por cima disso. É apenas uma observação en passant. Eu quero falar o seguinte. O parágrafo único aqui traz um conceito que é inaplicável. É inaplicável. Diz assim. O resultado exigido somente é imputável a quem lhe deu causa, a quem lhe der causa. Não é porque aqui no infinitivo, depois vai usar no pretérito perfeito, mas não tem importância. A quem lhe der causa. E se decorrer da criação o incremento de risco tipicamente relevante dentro do alcance do tipo. Eu duvido quem entenda isto. Eu duvido quem aplique isto. Duvido que a comissão explique o conteúdo disto aqui, inclusive. Eles incorporaram aqui uma ideia do Roxin, que é essa que dentro do alcance do tipo, que é importante na literatura, até mesmo na jurisprudência, mas na lei? Quer dizer, como é que você vai medir o alcance do tipo? Isso é impossível. E mais, olha aqui, diz assim, se decorrer da criação ou incremento de risco tipicamente relevante. Ora, risco tipicamente relevante, o professor Juarez Tavares fez uma crítica a isso, diz assim, o risco pode ser juridicamente relevante, mas tipicamente relevante não é. Quer dizer, o risco é típico ou não é típico? Essa história de risco tipicamente relevante é uma bobagem.
Então coloca, para que esse risco tipicamente relevante? Agora, dentro do alcance do tipo, isso é indeterminável. Se tivéssemos a lei que dissesse, olha, isso está dentro do alcance do tipo, estão dentro do alcance do tipo essas condutas. Aí você tem. Mas como é que vai se saber aqui? Qual é o alcance? Quem é que vai medir esse alcance? Isso é um conceito que é exclusivo do Roxy. Só ele defende, que é um conceito interessante, dentro da literatura, mas colocar isso na lei, eu quero ver o juiz medir isso aqui. Esse é o problema. Esse, então, é a primeira questão em relação ao fato criminoso. A segunda questão, ainda em relação ao fato criminoso, vem com relação ao conceito de dolo. O conceito de dolo é um conceito importantíssimo. Mas o que é dolo? Como é que eu posso imputar a alguém um fato como doloso se eu não sei o que é dolo? Então vem o conceito de dolo no artigo 18. Diz assim: disse o crime doloso quando a gente quis realizar, aqui você vê, aqui já usa o passado, o pretérito perfeito. Quis realizar, lá quer realizar o tipo penal ou assumiu o risco de realizá-lo. Agora, até aí está tudo bem. Até aí está tudo bem, está mais ou menos de acordo com o Código atual. Mais ou menos. Agora, aí vem vírgula. Consentindo ou aceitando de modo indiferente o resultado. Eu duvido quem consiga acoplar essa segunda parte com a primeira parte. Não é possível. Porque aqui existem duas teorias diferentes. A teoria do consentimento, que, enfim, exige a aceitação, que está desenvolvida no direito penal, que é uma teoria de Metzger, que exige a aprovação do resultado. E a teoria da indiferença, que exclui resultados indesejáveis. Agora, como é que eu posso, ao mesmo tempo, aceitar de modo indiferente, aceitar ou consentir de modo indiferente? Eu estou acoplando aqui duas teorias que são contraditórias. Não é possível, você adota uma teoria ou a outra. Quer dizer, aqui, como sugestão, eu digo, poderia-se até fazer uma emenda, assim, pode até usar a primeira parte, diz assim, quer realizar o tipo penal, como ele diz assim, o tipo penal, ou assume o risco de realizá-lo. E esquece a segunda parte. Agora, se quer fazer uma definição moderna mesmo, poderia fazer assim. Quer dizer, a proposta seria, quer realizar o fato típico, não é o tipo penal que o sujeito quer, ele quer o fato típico. Quer dizer, coisa da realidade não é coisa da lei. Às vezes quer realizar o fato típico, ou consente na realização de fato típico representado como possível. Aí seria admissível, porque essa é uma definição cientificamente correta e sabe, adotada na literatura e na jurisprudência. Mas não assim, como vem aqui. Em relação ao fato imprudente ou culposo, também aqui é um problema de linguagem. Vocês vão dizer, não, mas isso não é muito importante, mas parece que é uma linguagem meio leiga aqui, ou até dizia relaxada. Diz assim, que disse o fato culposo, quer dizer, quando a gente, em razão da inobservância dos deveres de cuidado exigíveis nas circunstâncias, realiza o fato típico. Olha, não são deveres de cuidado, não existe uma numeração desses deveres de cuidado. O que desenvolveu-se na literatura, na ciência, foi a noção de dever do cuidado, de dever de cuidado. Então, seria muito melhor dizer assim, quando o agente, por lesão do dever de cuidado, produz resultado típico, previsível. Aqui falta previsibilidade. Aliás, o problema de que está aqui tem dois graves problemas, porque acaba incluindo resultados típicos anormais, que não podem ser imputados, ou resultados típicos imprevisíveis. Como é que eu posso imputar a alguém um resultado que lesiona, que é imprevisível? Isso é impossível. Aí eu estou fora, enfim, da realidade humana. Na sequência, nós temos algo a dizer sobre os crimes de omissão de ação. A comissão tratou os crimes de omissão de ação como se fosse uma coisa absolutamente tranquila, sabe, na jurisprudência, na literatura. E os crimes de omissão de ação, especialmente no âmbito da omissão imprópria, eles são questionadíssimos. O Zaffaroni agora aderiu, ele simplesmente está dizendo que eles são inconstitucionais. Na Alemanha se discute seriamente, na Europa, essa questão dos crimes de omissão imprópria. Porque nós temos uma regulação no Código Penal que é insatisfatória, que foi reproduzida, de certa maneira, no projeto, que nisso ele não alterou, mas é o problema do garantidor. A omissão imprópria se refere ao garantidor no meio jurídico, o pai em relação aos filhos, o médico em relação ao paciente, essas coisas. E aí o Código define o dever jurídico de agir. Quer dizer, diz quem são os garantidores. Está lá o nosso Código atual e o projeto, também no artigo 17. Mas nem o Código atual e nem o projeto estabelecem ou definem a extensão do dever de garantia.
Quer dizer, que bens jurídicos são garantidos? O que o garantidor deve garantir? Quer dizer, todos os bens jurídicos? Inclusive no caso do estupro. Quer dizer, agora o pai pode ser processado por omissão, no crime por ter cometido estupro por omissão contra a filha, porque ele saiu de casa, deixou a filha com o namorado, ele demorou para chegar, o namorado estuprou a filha, e ele, porque não cuidou da filha, então ele é responsável, porque ele é o responsável por ela. Mas é um absurdo, só para indicar para vocês que é um absurdo, não podem ser todos os bens jurídicos. Então, quais? São os mais importantes, mas quais são os mais importantes? A lei não diz. E aqui nós temos um problema de legalidade. A lei não diz. Só a vida e o corpo, isso seria desejável. Quer dizer, aí, já que criou os crimes de omissão imprópria, a vida e o corpo, essa é a tendência. Alguns autores admitem a liberdade. O professor Juarez Tavares, que deve ser convocado aqui, fala da liberdade também. Mas não todos os bens jurídicos. Isso não é possível. Quer dizer, tem um problema de constitucionalidade seríssimo em relação a esses crimes. E nós passamos por cima dessa inconstitucionalidade como se fosse coisa, sabe, aí estamos imputando até, no caso, a gente vê casos de auditores aí externos ou independentes em instituições bancárias que são processados por gestão fraudulenta, e como eles fazem apenas o controle das contas, eles não decidem nada. Mas são tidos como garantidores, porque não mostraram para os consumidores, ou para os correntistas, para os acionistas, quer dizer, sabe, uma ampliação da responsabilidade fundada na omissão imprópria, na posição de garantidor. Está aí para os crimes também, os crimes contra o sistema financeiro, contra o sistema tributário, e não é possível trabalhar com isso. Aí não é possível. Quer dizer, a comissão deveria conhecer, deveria considerar esses aspectos. E aqui o Senado vai ter que considerar isto. Eu quero falar sobre as justificações. Em primeiro lugar, fala aqui das justificações. Já logo aqui no artigo 28, diz assim, não há fato criminoso quando a gente o pratica. Ele vem 2 pontos. Mas não é. Não há fato criminoso, não. Quer dizer, não, a justificação não exclui o fato criminoso. As justificações, eles excluem o injusto, a ilicitude do fato. Então, não há injusto do fato, não há ilicitude do fato, não há fato criminoso, porque o fato criminoso, o fato continua existindo. O que exclui é a ilicitude do fato, é o injusto do fato. Depois, eu vou passar por cima do estrito primeiro dever legal, do estrito regular de direito, teria umas coisas para dizer aqui, posso dizer depois. Eu quero falar sobre o estado de necessidade, que foi a justificação mais alterada e para muito pior. Quer dizer, para muito pior. Quer dizer, ao invés de fazer uma definição de estado de necessidade, aqui um escalonamento de requisitos que tornou absolutamente impossível entender, e na verdade, não só impossível entender, mas perverteu o conceito de estado de necessidade. Começa assim, diz assim, fala que existe o estado de necessidade para a defesa de bem jurídico próprio ou alheio contra lesão atual ou iminente. Quer dizer, lesão atual ou iminente de bem jurídico? Isso é uma definição errada. Errada. Isso aqui, mas isso é um absurdo. Por quê que é errada? Porque o estado de necessidade, no mundo inteiro, ele pressupõe um perigo atual. Perigo atual, não lesão atual. Se há lesão atual, o bem jurídico já foi lesionado, não há mais estado de necessidade e vai se lesionar bem jurídico de terceiro inutilmente, porque já foi lesionado. Não existe lesão atual, é perigo atual. Por outro lado, fala lesão atual ou iminente. Não existe lesão iminente. Na lesão iminente não configura estado de necessidade. Não configura. Mas ele poderia assegurar uma situação de legítima defesa aí, legítima defesa especial, aí que se chama, agora, imediatamente eu não consigo, é uma legítima, pode ser antecipada, exatamente. É legítima defesa antecipada, muito obrigado. Então, pode configurar uma situação de legítima defesa, mas não de estado de necessidade. Muito bem. Mas não é só. Fala em que o estado de necessidade exige perigo não provocado pelo agente. Está certo? Isso é regra, não provocado pelo agente. Quer dizer, doloso. Mas e se o agente provoca culposamente? Ele está impedido de se valer do estado de necessidade? Alguém que culposamente vira um barco e só tem um salva-vida, ele é obrigado a morrer afogado e não lutar pelo equipamento? Quer dizer, isso é um absurdo. Quer dizer, quando diz que o perigo não provocado pela gente, deveria distinguir o perigo doloso do perigo culposo, como o Código atual faz. Fala no dever, que o dever de evitar o perigo também exclui o estado de necessidade. Mas escuta, o dever, quer dizer, o bombeiro, o policial, quer dizer, agora ele tem que morrer? Quer dizer, digamos o bombeiro, não é? Ele numa situação de certeza de morte, ou de probabilidade de lesão grave, ou mesmo de morte. Aqui nós temos situações que excluem o dever.
Então ele não está impedido de usar o estado de necessidade. O bombeiro, por que o senhor não salvou a criatura que estava dentro das chamas? Porque se eu entrasse lá, eu morria com ela. É óbvio. Então não é que quem tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode se valer do estado de necessidade. Pode sim. Isso é da literatura. E ainda fala. Aqui tem uma outra coisa também. A questão da razoabilidade do sacrifício do bem jurídico ameaçado. Aqui fala, vem lá nos parágrafos subsequentes, não seja razoável exigir o sacrifício do bem jurídico, levando-se em consideração sua natureza ou valor, se for razoável, o sacrifício poderá ser afastada a culpabilidade, etc. A comissão aqui introduziu uma diferenciação que nunca existiu no direito penal brasileiro, que foi a diferença entre o estado de necessidade exculpante e o estado de necessidade justificante. Eu acho que nós resolvemos todas as situações aqui no Brasil como estado de necessidade justificante. E se nós podemos justificar, por que vamos exculpar? Se a justificação digamos, uma excludente de criminalidade mais forte. Mas, enfim, nada a opor. Eu tenho contra isto aqui. É que esta distinção, na verdade, não exclui a controvérsia na hipótese de bens jurídicos equivalentes. Não exclui, por exemplo, de vida contra vida. Porque esta é a questão de vida contra vida. Imagine dois alpinistas, esse é o exemplo clássico, pendurados de uma corda, que num acidente, numa escalada, que só pode conter um deles. E aí o que está na parte superior da corda, corta a parte de baixo. Claro, para essa teoria diferenciadora, então há uma exculpação. Mas para a teoria justificadora, diz que há aqui uma justificação. Isso tem importância, inclusive, na questão da indenização, etc. Mas, enfim... Eu digo que esta diferenciação introduzida aqui na lei brasileira não acaba com a controvérsia. Porque quem defende a exculpação para essa hipótese vai dizer, não, mas a vítima não tem o dever de tolerar. Por causa da questão da dignidade humana, etc. Mas quem defende a justificação diz assim, mas o autor age impelido pelo instinto fundamental do ser humano, que é o instinto de sobrevivência, que é a lei maior. Essa é a lei com maiúscula. Quem é que vai renunciar à sobrevivência? Bem... Isso sobre o estado de necessidade. Quanto à legítima defesa, ela, na verdade, é um instituto muito... O estado de necessidade... Quer dizer, por que a comissão não tentou fazer uma definição? Quer dizer, ao invés de escalonar requisitos, faz uma definição. Nós temos uma definição no Código Penal. Melhor do que esta aqui. Não tem os problemas que esta aqui tem. Mas, enfim... Aí vem a legítima defesa. A legítima defesa é um instituto tecnicamente muito desenvolvido. Não há o que mudar. Mas há alguma coisa que foi acrescentada à legítima defesa, que é a chamada legítima defesa com limitações ético-sociais e que eu acredito que é uma espécie de avanço de civilização em matéria de legítima defesa. Existem situações em que a defesa já é necessária, mas ainda não é permitida. No caso, por exemplo, de agressão de incapazes, quer dizer, menores, bêbados, loucos... ou no interior da família, que exige procedimentos prévios, como o desvio da agressão, a defesa sem danos, uma ajuda de terceiros, suportar pequenos danos. E só se nada disso for possível é que aí a defesa necessária torna-se permitida. Eu acho importante, poderia acrescentar-se isso aqui. Não se acrescentou. Se acrescentou aqui um excesso impunível, desculpável, que acho que é um avanço muito bom, que fala do excesso, por exemplo, de legítima defesa determinado por, como fala a comissão, confusão mental ou justificado medo. Eu fui a primeira pessoa a falar disso no Brasil. O Código Alemão tem uma norma, se diz que a emoção e a paixão não são importantes, o Código tem uma norma que diz assim, não se pune o excesso de legítima defesa determinado por medo, susto ou perturbação. É uma norma importantíssima. E quando eu vi isso, mas aqui está uma situação de exculpação, sabe, que nós podemos adotar, porque isso já faz parte da legislação internacional. E aqui a comissão acrescentou, eu achei realmente um avanço. E, na área da culpabilidade, nós temos problemas sérios aqui, eu não posso discorrer sobre eles todos, só quero falar sobre algumas coisinhas para os senhores refletirem, que são importantes. A culpabilidade é um conceito complexo. Quer dizer, por isso aqui não é pressuposto da pena, porque é um conceito complexo estruturado sobre requisitos que devem existir no sujeito. O primeiro deles é esse, é a imputabilidade. Mas a imputabilidade é a capacidade de saber e de controlar o que faz. A culpabilidade não é só a capacidade de compreender o caráter criminoso do fato.
É mais, é de determinar-se de acordo com essa compreensão. Determinar-se de acordo com a compreensão significa o quê? Significa controlar os impulsos, os instintos, os afetos. Isso que a psicanálise nos mostrou e que, de repente, é importante para o direito penal. Como é que podemos trabalhar com o direito penal que desconsidera isso? Os impulsos, os instintos, os afetos. E quando se trata de impulsos, instintos, afetos, os principais no ser humano são a agressividade e a sexualidade. Segundo a psicanálise, é isto. Ora, como é que podemos reger o direito penal? Dizer assim, a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal. Mas quando isso está sendo admitido, por exemplo, impulsos, instintos, afetos são reações químico-neurônicas de sobrevivência individual que determinam os pensamentos e as ações humanas. Como é que podemos ignorar isso? E aí, quer dizer, essas formações agressivas hoje tem relevância, quer dizer, impulsos agressivos, não os impulsos agressivos baseados no ódio e na ira, faz-se uma distinção em psicologia, mas os impulsos agressivos baseados, digamos, os impulsos fortes, no medo, no susto, na perturbação. Quem não sente medo? Quem não sente susto? Quem não se perturba em situações em que a sua vida corre um risco, por exemplo? E aqui se admite, por exemplo, eu achei que foi aqui tem uma coisa boa que o Código trouxe, porque ele admitiu, eu já falei, quer dizer, a questão do medo justificável ou da perturbação da consciência que eles propuseram, mas se propuseram isso, então por que diz que a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal? Esse é um problema seríssimo que requeria uma reflexão maior. Depois, a embriaguez. Eu vou falar uma coisa aqui que é preciso discutir no país, isto. A questão da embriaguez, voluntária ou culposa, que também não exclui a imputabilidade penal. O que se chama de actio liber causa. A actio liber causa é muito maltratada no Brasil. O cara bebeu, está embriagado, é actio liber causa, mas não é assim. A actio liber causa só se configura no caso de conjugação de duas ações. Uma ação anterior de autoincapacitação temporária com o propósito de praticar um crime determinado, ou sendo previsível praticar um crime determinado. Veja, estamos dando com dolo ou imprudência aqui. E depois do estado de incapacitação temporária, o sujeito pratica esse crime determinado dolosamente ou pratica imprudentemente. Aí temos a actio liber causa, aí tem que ser condenado, efetivamente, que se transformou num instrumento de realização da própria deliberação criminosa. Mas essa não é a situação da maioria dos problemas de crimes cometidos em estado de embriaguez no Brasil. Nós temos aqui um problema prático muito sério. Como lidar com milhares de fatos violentos que se praticam todos os dias em situação de inimputabilidade por embriaguez e que não cabem dentro da actio liber causa? Como lidar com isso? Sabe que os alemães resolveram isso? Eles criaram um crime que chama-se Vollrausch, quer dizer, embriaguez plena, e que diz o seguinte: qualquer crime cometido em estado de inimputabilidade por embriaguez, em que o sujeito não tinha a intenção de praticar um crime, esse crime pode ser punido com uma pena, até 5 anos. O juiz é que vai decidir, não tem pena mínima, até 5 anos. Podemos criar algo assim, porque nós estamos condenando pessoas quanto ao princípio da culpabilidade, quer dizer, que não sabiam o que fizeram, e que depois que passa o porre, mas por que eu fui fazer isto? Quer dizer, não tem consciência do fato. Como é que aí você pode aplicar uma pena? E aí, pelo contrário, nós aplicamos uma pena, quer dizer, aplicamos uma pena como homicídio, aí, sabe, não só qualificado, mas crime hediondo, com todas as consequências disso. Isso, e vai por aí. Na consciência do injusto também teríamos algo a dizer. Eu não sei quanto tempo eu tenho, senador, ainda, se é que tenho, mas se eu posso terminar a minha... Muito bem. Senhor, você pode terminar o raciocínio de Vossa Excelência. Muito bem. Na questão, na consciência do injusto, que é excluída ou reduzida na hipótese de erro de proibição, evitável ou inevitável. O projeto está muito bem aqui. Ele começa bem. Reconhece o erro de proibição direto, fala a questão do desconhecimento da lei, faz aquela mudança, tira aquela expressão que está no código que atrapalha a compreensão, admite o erro de proibição indireto, mas ele exclui o erro de tipo permissivo, que tem que se tratar como os outros. E aqui foi uma conquista, foi um avanço. Quer dizer, ele muda um critério democrático e seguro, digamos, criado pela teoria limitada da culpabilidade, e bota um critério repressivo e inseguro, dado pela teoria rigorosa, só para dizer, porque não, para evitar a ideia de uma tentativa de crime culposo, de tratar como doloso, tratar um crime doloso como culposo. Quer dizer, a alternativa aqui seria repropor a norma sobre as discriminantes putativas. Aqui, isso só para vocês entenderem.
O legislador trata o erro de tipo permissivo como se fosse erro de tipo que exclui o dolo, porque as representações do autor aqui caminham na mesma direção do legislador. Isso é, se existisse aquela situação que o sujeito supõe existir, a ação seria legítima. Então, caminham na mesma direção das representações do legislador, ao contrário dos outros erros de proibição, em que a sua representação, a representação do autor, caminha numa direção contrária às representações do legislador. Por isso que ele trata de uma forma mais branda e muito melhor. Bem, teríamos sobre a exigibilidade, ou inexigibilidade, o projeto tem uma proposta até avançada, coisa assim, fala de outras referências, outras hipóteses de inexigibilidade. Mas por que não especifica essas outras hipóteses de inexigibilidade? Que existem muitas. Existem situações de inexigibilidade ou de exculpação tradicionais, como a coação irresistível e obediência hierárquica que estão previstas. Existe uma situação nova, que é esse excesso excusável por confusão mental ou medo justificado, de que eu já falei. Mas existem outras muito importantes que podiam ser previstas. Quer dizer, não deixar isso para o juiz. Quer dizer, pode, pelo menos exemplificativamente, como o fato de consciência, a provocação da situação legítima de defesa. Se não há saída para o autor, podemos discutir isso depois. A desobediência civil e o conflito de deveres. Caminhando para o final, o seu senador Eunício Oliveira, que preside a sessão, me permitir mais 2 minutos, eu termino, porque é tão importante isso, e isto tem que ser dito aqui no Senado. Vossa Excelência tem mais 5 minutos. Muito obrigado. Eu queria falar sobre o concurso de pessoas, que foi disciplinado no Código Penal, quase que mantendo a disciplina anterior. O projeto acrescenta uma nova disciplina, de tal forma que há uma dupla regulação da matéria. Há uma junção, como disse o Luiz Greco, aliás, eu até sugeri que convidasse o Luiz Greco, está na Alemanha, sabe, já fez doutorado, como também o Alaor Leite, que também está lá fazendo doutorado na Alemanha, e fizeram comentários críticos sobre o Código Penal, podem esclarecer muito os senadores aqui. O Luiz Greco fala da junção do velho com o novo. Tínhamos regras anteriores que disciplinavam do Código Penal, que foram inteiramente mantidas, que disciplinam o curso de pessoas, e foram acrescentadas novas regras com o mesmo objeto, de tal forma que ficou uma dupla regulação. E agora o juiz vai ficar sem saber se utiliza aquela ou se utiliza essas. O problema mais sério aqui é o hibridismo teórico que disso resulta. Hibridismo teórico porque é uma integração de todas as teorias envolvidas em matéria de concurso de autores. Quer dizer, a teoria unitária, que define autor pela contribuição causal, a teoria objetiva formal, que define autor pela realização do tipo, a teoria subjetiva, que define autor, digamos, pela representação, quer dizer, quem manda, quem promove, e a teoria do domínio do fato, que define autor pelo controle na realização do tipo. Ou seja, há um conjunto de teorias de tal forma que qualquer conclusão pode ser justificada por qualquer teoria, e você nunca sabe. Você ataca por uma teoria, o juiz vem com outra teoria. Ou você vai por uma teoria, o promotor tem outra. Quer dizer, isso não é possível. A proposta que a gente tem aqui é simplesmente cancelar tudo que a comissão botou de novo em matéria de concurso de agentes e deixar o velho código aqui, porque está muito melhor. Para terminar, isto sim é importante, a tentativa. Na tentativa houve uma ampliação absurda da punibilidade, porque além dos problemas de definição, diz assim... Claro, a comissão partiu de um fundamento objetivo. Quer dizer, diz assim, iniciada a execução, quando iniciada a execução, o resultado não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Está certo, é assim que está no Código Penal. E se ficasse só aqui, não tinha problema. Nós temos teorias para trabalhar a questão da tentativa, mas a comissão resolveu definir início da execução, e aí botou os pés pelas mãos. Por quê? Porque ela usa definições contraditórias. Ao tentar definir o início da execução, ela trabalha com a teoria objetiva formal e também com a teoria objetiva individual. Porque diz assim, quando, se me perdoam, artigo 22, 24, só para, assim, ao início da execução, quando o autor realiza uma das condutas constitutivas do tipo, até aqui está tudo muito bem, vamos trabalhar com a teoria objetiva formal, que é somente objetiva, não trabalha com o dolo, mas de qualquer forma está ótimo. Agora assim, vem a alternativa, ou, segundo o seu plano diretivo, pratica atos imediatamente anteriores à realização do tipo que exponham a perigo o bem jurídico protegido. Quer dizer, adota aqui a teoria objetiva individual, que é a teoria legislada no Código Penal alemão, que, enfim, eles defendem porque é a da lei penal alemã, mas junto com uma teoria incompatível, que é a teoria objetiva formal. E eu vou explicar por que há um problema aqui. Um problema porque são teorias que não são compatíveis, porque é uma coisa ou outra. Agora, uma coisa diz assim, o problema surge assim. O problema não está quando diz assim, quando o sujeito realiza a conduta constitutiva do tipo, porque aí há uma projeção para o interior do tipo.
Quer dizer, aí estamos de acordo com a legalidade, se trata de uma ação executiva que não é inconstitucional. O problema está no recuo para o exterior do tipo. Quer dizer, para fora do tipo, e, portanto, para fora da legalidade, quando assim, pratica atos imediatamente anteriores à relação do tipo. Imediatamente anteriores à realização do tipo, isso é fora do tipo, fora da legalidade. Como é que vamos punir isto? Quer dizer, atos preparatórios. Então, a definição de tentativa que consagra a teoria objetiva formal, que exige prática de ação executiva do tipo, e outra ação, quer dizer, mas admite um recuo para atingir ações preparatórias. A proposta minha seria, só para concluir, então, senador, seria excluir a segunda parte, a teoria objetiva individual, na versão dominante, ou simplesmente, se se quer adotar isso, posso dizer o seguinte: o autor realiza, conforme o plano do fato, conduta constitutiva do tipo legal. Aí estamos tudo bem. Nós botamos a questão subjetiva, conforme o plano do fato, conduta constitutiva do tipo legal. E não teríamos problema de ampliar a punibilidade da tentativa. Muito obrigado, senadores, pela paciência, mas era preciso dizer essas coisas nesse fórum.